Ontem, nós tratamos esse caso envolvendo o adolescente Erielson Ribeiro da Costa, de 14 anos. Ele foi sequestrado no bairro Buenos Aires na última terça-feira e foi executado pelo que a polícia chama de Tribunal do Crime. Os pais da vítima chegaram a receber um vídeo do jovem no momento da execução. Ontem, no final da tarde, o corpo da vítima foi encontrado. O Francisco Filho tem os detalhes, traz aqui. O Francisco Filho em cima do fato, sempre trazendo notícia em primeira mão, trazendo furos de reportagem, acompanhando os casos mais complicados. Francisco Filho, boa tarde, um prazer ter você aqui, seja bem-vindo. Mas olha, Francisco Filho, eu dizia ontem aqui, nós tivemos mais uma demonstração de frieza, de brutalidade, de desumanidade, quer dizer, houve um rapto, um sequestro, ele desapareceu, provavelmente deve ter sido torturado durante alguns dias e a execução filmada e o vídeo em seguida enviado para a família. Depois o corpo foi encontrado, porque havia aquela dúvida, morreu, não morreu, o corpo é ou não é, foi confirmado em seguida. Quais são as informações que você tem do DHPP em relação a esse caso, Francisco Filho? Mais uma vez, boa tarde. Muito boa tarde para você, Douglas, a todos que acompanham a nossa programação. E o que chama a atenção, Douglas, é que por volta das 16h40, 17 horas, a nossa equipe estava lá no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, no bairro São Pedro, zona sul de Teresina. O pai do Erielson estava lá com uma outra parente, até mesmo para dar esclarecimentos e alguma pista sobre o caso do jovem de 14 anos que foi brutalmente assassinado. No momento em que nós estávamos lá para fazer outra matéria, lá da prisão de um criminoso, apareceu a ligação. Olha, tem um corpo ainda sem identificação aqui na região do bairro Aroeiras, na zona leste da nossa capital, ali depois do Nova Teresina, de difícil acesso, certo? Até mesmo para a chegada dos veículos, da imprensa, da polícia, tivemos que ir praticamente em outro bairro até chegar nesse local, porque é um local de muita mata, ainda muita terra, descampado, algumas casas estão sendo encontradas, correto? Uma pessoa que passava no local viu o corpo, acionou a polícia militar, é a primeira a chegar, isola o local, e de acordo até mesmo com o sargento Ivan, do 5º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Piauí, ele informou que, olha, pelas fotos, pelo vídeo, pelas fotos e pelas características da roupa, realmente era o Erielson que foi alvejado com pelo menos 8 disparos de arma de fogo. Ele saiu na última terça-feira para jogar futebol com os colegas, né? Ele sonhava em ser jogador de futebol, mas infelizmente não voltou para casa. Ontem mesmo o vídeo foi divulgado, né, de criminosos ameaçando, ele pedindo para não morrer, mas infelizmente isso aconteceu. Há uma informação de que ele teria registrado uma fotografia com pessoas criminosas, mas tudo isso muito vago. A polícia não quis adiantar, até mesmo para não atrapalhar as investigações, Douglas, mas o delegado que estará à frente dessa situação, ontem o Genival Vilela estava lá, só que ele estava só cobrindo um plantão. O delegado da região norte que estiver nesse inquérito, já até eles prometeram que irão realmente prender esses criminosos, identificá-los e prendê-los. Eu estive lá, né, e acompanhei de perto tudo o que aconteceu no resgate desse jovem que perdeu a vida para o crime. Vamos conferir. Foram 3 dias de muita angústia para a família do jovem Erielson Ribeiro da Costa, de 14 anos de idade. Ele havia desaparecido na última terça-feira no bairro Buenos Aires, na zona norte de Teresina. Um tio de Erielson contou que o jovem desapareceu no turno da noite, após sair de casa para ir jogar futebol com amigos. O cara sai para jogar e volta no estado desse aqui. Quem era ele? De boa, tranquilo, estudioso? Estudioso. O sonho dele era jogar bola. Aí saiu mais outro colega e voltou desse jeito aí. A ficha ainda não caiu, mas a realidade é essa. A gente não pode fazer nada, né? O rapazinho que andava com ele falou que 3 pessoas pegaram ele e levaram. Aí ontem a gente veio, a gente estava ali deitado, aí meu sobrinho foi e mostrou um vídeo que eles mandaram executando ele com 2 tiros na cabeça, meu amor. Meu filho se pedindo pra não morrer.
Erieldson foi encontrado em uma região de mata fechada e de difícil acesso no bairro Aroeiras, na zona leste da capital. A polícia foi acionada e, quando chegou até o local, foi confirmado que o corpo realmente era do jovem, que foi identificado pelas roupas que ele utilizava quando desapareceu. Um popular ia passando no local, visualizou um corpo aqui na mata e acionou o Copom, não se identificou. E a nossa viatura 550 foi acionada e chegamos no local, o local foi isolado. Segundo informações dos peritos que estiveram no local, né, a perícia que foi realizada preliminarmente, foram 8 disparos de arma de fogo. Delegado, o porquê aqui de ser jogado nesse local? Foi para desova mesmo, até para dificultar o trabalho de todos vocês, da polícia? Provavelmente sim, foi um local só de desova, mas também a investigação que vai apontar realmente onde exatamente ocorreu o homicídio, se seria nesse local ou simplesmente o cadáver foi desovado aqui. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa já está investigando o caso e promete prender os criminosos o quanto antes. Tá aí, viu, Douglas? Infelizmente, mais uma vítima e eles procuram esses locais. Eu lembro que há alguns meses nossa equipe esteve também na Zona Leste de difícil acesso, né? Percorremos um morro até para identificar um corpo que estava sem a cabeça. É o Tribunal do Crime e ao perguntarmos, né, ali mesmo na conversa com os policiais, eles dizem: olha, Francisco, isso é para mostrar a quantidade, a maldade, o tamanho da maldade e do poder que esses criminosos têm. Eles executam, mandam vídeo e acabam jogando em qualquer lugar, principalmente nesses locais de difícil acesso. Também, para eles que cometem um crime, né, é uma espécie de aviso. Ó, se você desobedecer o que determina a facção criminosa, se você tomar algum tipo de atitude por conta própria, essa é a nossa aprovação, que possa prejudicar, enfim, o destino é esse aqui, quer dizer, infelizmente. Mas a polícia vai chegar aos autores e prender esses bandidos que fizeram isso com esse jovem. Daqui a pouco o Francisco Filho volta com mais notícias, Francisco Filho, sobre o caso de Timon, não é isso? Isso, ontem demos em primeira mão. Isso, eu falei aqui. Isso, temos em primeira mão a prisão. No caso, ele se entregou, só com um detalhe, o Medina, o Vitor Medina, 19 anos de idade, ele estava sendo procurado pela Justiça nos estados de Mato Grosso, São Paulo, ele morou por lá e há um mês voltou para a cidade de Timon. Ele seria aí um dos executores da morte do Nicolau Alquim, ele sobrinho da ex-prefeita de Timon, Socorro Alquim, que morreu na madrugada do dia 18 de novembro de 2022. Ele se entregou juntamente com o advogado, nós conversamos com o advogado, e no momento em que nós conversarmos com a polícia, ele disse: olha, ele tinha um mandado de prisão em aberto, nós estávamos atrás dele. Nós temos até a imagem dele saindo, já dentro do camburão da polícia, direto para o ML, em seguida para uma penitenciária lá mesmo daquele local. E um detalhe, eu conversei com a mãe dele, ela não quis gravar, até mesmo para não ficar mais exposta ainda. Ele disse: olha, Francisco, eu tive que me mudar. Fui para São Paulo, vendi lojas, porque a nossa família está sendo ameaçada de morte. Oi. Ele tem uma filha, né, uma menor de idade, uma criancinha ainda, e até ela teve que morar em São Paulo. Foram ameaçados, venderam bens, porque depois do que aconteceu, eles foram ameaçados. Ela disse, não sabe quem estariam ameaçando, mas tiveram que ir embora.